Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é nosso primeiro podcast e uma pessoa muito especial e tal, para a gente poder trocar uma ideia e contar sobre a vida. É Yasmin, esteticista, né? Trabalha nessa área há um tempão, né? E como que foi para você começar nessa área assim? Eu comecei como designer de sobrancelha em 2017, fiz um curso na Embeleze, lá na Baixada Santista. Aí, fazendo esse curso de sobrancelha, descobri que eu queria fazer estética. Fazer estética, para Isso. ingressar nessa área. Mas esse já foi assim uma ideia sua que você já estava pensando, eu quero estudar isso aqui para eu trabalhar com isso, para ter o meu salão? Não, na verdade eu queria acabar a escola e fazer arquitetura ou administração, totalmente fora da área da beleza. Aí, na minha cidade, tinha poucas pessoas que faziam sobrancelha, esses cuidados com a beleza, e eu sempre fazia minha sobrancelha em casa, deixava um palitinho, né, bem fininha. E aí eu falei assim, não, então vou fazer um curso aí de designer de sobrancelha. E aí foi quando eu fui fazer um curso de sobrancelha e descobri que era isso que eu queria fazer pra minha vida. Como é que fala? E eu fui fazer esse curso para fazer em mim. Isso Aí você que é começou a fazer em você. o intuito de eu fazer esse curso era fazer a minha sobrancelha, porque não tinha ninguém para fazer assim, ao meu ver, que do jeitinho assim que eu gostava, né, da forma que eu gostava. Então eu falei, vou fazer um curso para fazer em mim. E até então eu acho bem difícil fazer sobrancelha em mim mesmo. Mas aí nesse meio tempo eu descobri o que eu gostava. Que era isso que você está fazendo hoje. Isso. Fazendo hoje. E daí, quando você começou a trabalhar com isso aí, sabe? Tipo assim, pela sua condição de você ser especial e tal, tipo assim, as pessoas olhavam pra você e tinha algum preconceito, alguma coisa? Ou elas olhavam assim, já começavam a julgar, começavam a brincar, tipo alguma zoeira? Eu falo que o maior desafio foi eu mesmo me superar, porque quando eu olhava, por exemplo, o procedimento de massagem, eu falava, gente, eu falava para a professora, como que eu vou fazer esse movimento? Ela, não, você tem que dar um jeito de se adaptar, não, você tem que fazer, você vai ter que aprender, porque vai ter a prova. E aí eu fui, né, ali fazendo do meu jeito, com algumas limitações, e aí na prática do dia a dia, né, depois trabalhando com isso todos os dias, eu comecei a me adaptar. Mas o maior desafio e superação foi comigo mesma, Você né? mesmo. De não se limitar e olhar os procedimentos e ver que eu era capaz, né? E as pessoas também, né? Ainda hoje as pessoas falam, nossa, mas como você faz isso, né? Elas têm um olhar bem diferente. É porque se você for ver, tipo assim, algumas pessoas que são assim, entre aspas, perfeitas, elas não conseguem fazer aquilo que outras conseguem, né? E você mesmo, mano, você faz um trabalho muito top, cara, sabe? Eu acompanho, a gente tá nessa pegada agora de rede social e acompanho lá. E daí, sobre a sua vida pessoal, sua vida mais de boa, igreja, como que é, tipo, nossa igreja? Na igreja, eu vou para a igreja desde os 15 anos, né? Já faz muito tempo que eu vou. Não parece, né? Se for ver, você fala muito tempo, não parece, é uma nova, né? Sim, mas faz bastante tempo assim que eu vou. Eu gosto muito, né, das pessoas que eu convivo ali, de estar ali no meio de todos. E eu falo que eu convivo assim como se eu não tivesse também nada, né? Quando a gente fala de uma deficiência, de uma limitação, de tudo, para mim é como se para mim fosse normal. As pessoas que olham para mim como se eu não conseguisse, né, fazer as coisas, tivesse uma dificuldade, mas eu entendi, acima de tudo, que Deus tem um propósito para todas as coisas, né? É verdade. Até a forma com que eu nasci, a forma com que eu sou, foi tudo propósito de Deus, né? E eu entendi isso, aceitei isso para minha vida e não me retraí. Tentei fazer disso algo diferente, né? É igual quando a gente pega uma flor que ela tá para morrer e a gente cuida. Então, para mim foi a mesma coisa. Deus me fez desse jeito e eu não falei, não, eu não vou ficar me vitimizando, eu não vou ficar me retraindo, vou me aceitar da forma com que eu sou e vou viver dessa forma. Não tem algo que eu tenha tanta dificuldade para fazer, eu consigo fazer as coisas, ao meu ver, normal. E para mim De boa, normal. se adaptou já. Eu me adaptei às Praticamente coisas. tudo, né? Que da Sim. hora, mano. E as pessoas, elas, tipo, tem algumas brincadeiras de mau gosto, alguma coisa assim e tal. Ou tem alguma coisa que você se irrita quando as pessoas falam de você? As pessoas, às vezes, por não entender, né, e por... Às vezes eu acho meio também inconveniente, né, de algumas pessoas,
não porque elas perguntam, né? Por que você é assim? Mas o jeito que elas perguntam. Às vezes, por exemplo, se tem uma criança que passa e fala assim, fica assustada, é uma coisa, mas um adulto, em vez de perguntar, olha, o que te aconteceu? Não, às vezes fala assim, sua mãe tomou remédio, foi acidente. Então, são essas perguntas inconvenientes, né? Não é o perguntar, mas a forma com que a pessoa pergunta, Nossa, as né? pessoas são intrometidas também, né? Também. Assim, né? Bem intrometida, né? Falam de uma forma como, tipo, fosse, nossa, ela não deve viver dessa forma, né? Nossa. Deve ser, né, difícil, aquela coisa toda. Mas igual pra mim é muito normal. Mas de boa, aí isso tudo você meio que passou por cima, agora você tem sua vida, casada. Exatamente, passei por tudo, cima de tudo. boa. Não, eu falo que o único momento da minha vida que foi muito difícil foi na época de escola, na época principalmente da adolescência, porque aí tem aquela coisa de menininho, ele zoava. do ensino médio, aquelas coisas de menininho que nós mulheres está crescendo, e aí quer arrumar namoradinho, e aí aquele ciclo de amizade que a gente quer aparecer, né? E aí eu me retraía porque eu ficava com vergonha, né? Tipo, eu às vezes não me aceitava, falava, como que os meninos vão se comportar, vão ver, não vão querer, aquela coisa toda. E aí eu falei que cheguei um tempo que eu ficava meio depressiva, assim, triste, né? Tentava esconder. Chegou um tempo também que eu usava blusa de frio e eu escondia. Podia estar o maior calor, assim, na escola, só tava eu. Por causa dos comentários, para ninguém olhar, para ninguém falar nada. Porque tinha os comentários também maldosos, né? Sempre tem, né, mano? Sempre tem as pessoas que olham pra gente e pensam, você não consegue e tal. Que coitada, né? Aquela coisa, assim, nossa, mano, pode crer, sempre tem. Eu mesmo, quando eu vim lá do Maranhão, eu sou do Maranhão, quando eu vim de lá pra cá, as pessoas falavam, nossa, mano, mas você vem de lá pra fazer o quê, sabe? Maranhão é só mato, é só isso, sabe? As pessoas acham que é assim, sabe? Só que lá tem mano, é uma cidade maravilhosa, sabe? Tem uma ilha mesmo, a capital é uma ilha e tem um cercado de praias e tal, Lençóis Maranhenses. É um cartão postal que todo mundo gosta, todo mundo acha bacana. Então, sempre tem esse preconceito, né? Sempre tem esse preconceito, essa zoeira. E eles me zoavam muito por causa do meu sotaque, por causa que eu falava porta, carne, sabe? Usava muito sobre isso aí, cara. Mas assim, as brincadeiras que vinham sobre você, você passou por cima ou você meio que bateu em alguém? A vontade era grande, né? A vontade era grande. Mas eu acho que a gente não pode fazer igual a outra pessoa, né? Da outra face, né? A gente não tem que se igualar. Se a gente faz isso, se a gente também fica rebatendo, brigando, a gente age igual. Sim. Mas o que eu fiz foi me posicionar. Eu comecei a colocar, né, dentro da minha cabeça, né, no pensamento que por que eu tinha que me retrair, esconder o meu braço, por que eu não tinha que me aceitar. Então, quando eu entendi isso, que eu tinha que me aceitar do jeito que eu era, que eu não tinha que ligar o que as pessoas iam pensar, ia falar, que, você é assim, por que você nasceu dessa forma? Depois que eu entendi isso, nada mais, tipo assim, me abalou. Daqui pra lá, tudo que alguém fala, alguma coisa, algum comentário maldoso, eu absorvo, mas eu não absorvo, né? Eu ouço, mas eu não absorvo. Eu deixo de lado. Dá uma levo isso pra minha vida. Filtrada ali no que você Dou uma quer pra sua vida. Isso. Legal, cara. Isso é interessante, sabe? E hoje você tá na sua área há quanto tempo? Vai fazer 5 anos. 5 anos já. 5 anos. Eu comecei como sobrancelha, né? Que depois eu descobri que eu gostava dessa área. Porque até então era para fazer em mim, porque na cidade não tinha muita gente que fazia. E aí eu entrei para estética e fui fazer a faculdade e fiz 3 anos, né, de tecnóloga em estética e cosméticos. Aí comecei a trabalhar esse meio tempo do curso com sobrancelha, assim, fazendo de família, de amigos. Sim. E aí depois que eu fui ver um cantinho para alugar, mas antes disso também eu comecei atendendo na casa ali dos meus pais. Trabalhei o começo, né? O começo é sempre mais difícil também, né? O começo assim, então, até a gente, é igual também, até o ter isso aqui, eu atendia na casa da minha mãe, depois no meu apartamento, depois pra cá. Agora que eu tenho um pouco mais de estrutura, sabe? Mas o começo, por que será que o começo é mais difícil, né? Sempre tem ali um começo, tem, né? Um monte de empecilho, né? Quase ninguém começa no alto, né? Ninguém começa do alto. Vai escalando. E eu falo que ainda para mim foi também bem difícil, porque eu não estudei numa escola americana, não tinha aquela rede de amigo, aquele ciclo de amigo, né? Sempre fui assim mais centrada com as coisas e algumas amizades não levava. Então teve tudo isso também, né?
por não ter esse ciclo. Então foi começando ali, trabalhando na CLT, conciliando um trabalho em casa, que eu fui, né, um indicando para outro e foi trazendo um outro e postando as coisas e dando a cara para bater. Sim, eu acho que você fez igual eu, você estava meio que em uma empresa de CLT e começou a estudar. Eu fiz isso também, eu trabalhava na CIA e estudava. De madrugada eu estudava, sabe? De madrugada e tal. Eu chegava em casa meia-noite, aí eu comia, tomava um banho e ficava estudando. Depois eu ia trabalhar de novo e tal. Você fez meio que parecidos também, sabe? Até a gente meio que criar vontade, criar assim, não, eu vou sair daqui e entrar nessa área. Isso. Que da hora, eu mano. Eu fiquei um bom tempo conciliando, né? 3 anos de faculdade, aí depois eu fui e comecei a atender na casa dos meus pais, então eu saía da onde eu estava, do serviço, aí eu chegava em casa, era 6 horas e 6h30 eu atendia. Entendi. Na verdade, se nem em casa, né? Eu ia já direto pro estúdio. Pro estúdio não, ó. Pro meu estúdio de beleza. Para começar a Tinha atender um bom já. tempo para atender. E depois... Tinha pouco tempo, assim, para tomar um café, alguma coisa assim. Não tinha, praticamente. Não, praticamente. Né? Isso aí é uma coisa, né? Tipo assim, a gente fala assim, não, quando eu trabalho CLT, eu trabalho muito, tá? Eu quero trabalhar por conta para eu trabalhar menos. Isso. Mas na verdade a gente trabalha mais, né? Trabalha mais. Trabalha até mais horas por dia e tal, pela Porque semana. a gente tem horário para entrar, mas às vezes não tem horário para sair. A gente encaixa algum cliente e a gente também tem aquela questão do pós-atendimento, que a gente organiza o ambiente, já fica preparando para o outro dia. Final de semana, é igual eu também, às vezes eu trabalho em evento ou peça, a pessoa fala, é de boa, você só vem aqui, fica 4 horas, mas e depois das horas que eu vou passar editando? Exatamente. Passar o tempo editando, passar o tempo ali na pós e tal, e depois, nossa, é mó rolê, mano. E é mais de um cliente também, né, que você edita, que você, né, tem para entregar o conteúdo. Por fim, a história, a gente meio que trabalha mais, né? Mais de boa, né? Sim. Conta aquela história que você contou. Eu não conto, peraí, eu não montei. Aquela história que você estava na academia treinando. É porque assim, a minha deficiência, igual o meu bracinho, ele é mais atrofiado, né? Bem diferente desse outro. Ele é assim já desde nascença. Então, o ossinho dele, ele é muito fino, bem fininho. Ele é muito fininho e o músculo é bem pouco. Então, é como se fosse um braço infantil, né? E aí ele vai atrofiando, porque o nosso músculo ele vai atrofiando, a nossa pele vai mudando. E aí, acompanhamento médico, não, você precisa fortalecer, porque quando a gente vai ficando mais velho, nossos ossos afinam, o nosso músculo também diminui. Então, se a gente não treina a nossa musculatura, a gente também não trabalha sobre a musculatura, os ossos, cada vez mais afina. Nossa, então, o médico falou assim, não, você precisa fortalecer seus músculos do seu braço, precisa para que aumente também a produção de osso, né? Porque quando eu ficar mais velha, eu não vou conseguir pegar nada, porque se o osso afina e ele já é fino, a tendência é ficar um palitinho. Caramba, um palitinho fino. Né? Se você reparar nos senhorzinhos, quando eles bem velhinhos, os ossos deles são bem mais fininhos. Isso. Por isso que eles andam meio assim? Meio tronchudinhos, ossinho fininho. Ah, é por isso? Por causa disso, os ossos afinam, o músculo afina. Então, a não ser, a gente tem que ter uma certa constância em fazer exercício, fazer atividade física, em cuidar da nossa pele, da nossa saúde, por conta disso. A gente tem um processo de envelhecimento que a gente, é como se a gente crescesse, tivesse de uma forma, mas quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando de outra, né? Vai mudando o nosso corpo. E aí ele me recomendou fazer academia. E aí, só que eu tenho uma limitação, né? Mas não é uma limitação que me impede de viver. Sim. E aí eu cheguei no professor e falei, olha, eu preciso treinar o meu bracinho. Né, eu preciso fazer, você precisa ver alguma forma aí pra gente, né? E aí pensando junto, ele falou assim, olha, você vai ter que trabalhar o bíceps e o tríceps, que são os músculos principais, né? Que o bíceps é o que fica aqui e o tríceps é o que daqui de cá. E aí eu falei, vamos adaptar, então bora, vamos fazer aí alguma coisa. E aí você vai fazer, geralmente a gente faz com os halteres, né? Aquele pezinho do bíceps e a gente faz o tríceps também. E aí eu falei, gente, mas como que eu vou fazer com halteres aqui? Não tem como. Hoje ainda tem alguns exercícios que eu faço de perna, que eu preciso fazer o apoio de segurar aqui, eu consigo travar aqui o halteres. Então, aí dá bom. Só que para treinar o bíceps não é você erguer o halteres, é você contrair o músculo. E aí ele falou assim, não, então eu vou ter que colocar uma coisa aqui no seu bracinho. E aí ele colocou
uma caneleira, né? Que é aquela que a gente coloca, que as Sim. mulheres colocam geralmente na Ele perna para colocava fazer em perna. você. Então eu amarrava uma caneleira aqui, né? Porque ela tem aquele negócio de grudar, né? Ele tem aquele. Ai, até engraçado. Ele colocava que tem aquele negócio de colar, né? A caneleira. Mas tá, calma. Velcro. Isso, Tipo velcro. velcro. Aí ele enrolava. Aí eu comecei com um pezinho leve, tipo de 5, leve mais ou menos, né? 3 quilos, acho que era 2, depois passou para 3 e foi para 5. Aí ele enrolava aqui, aí eu fazia tríceps. Aí eu ficava na frente assim do espelho fazendo um tríceps. Você dá risada, né? Mano, eu E não consigo, eu tô é engraçado. tentando manter. Não, é culpa sua. Aí ele enrolava aqui a caneleira e a gente fazia o tríceps. Aí pegava bem. Aí é engraçado que, tipo assim, só dava eu na academia. E aí ele era muito brincalhão, sabe? E motivava também. Porque se eu também ficasse com vergonha, né? E ficasse pensando, ai, quem tá olhando, né? O que vão falar? Não, aí eu colocava aqui, aí eu ficava lá na frente, fazia desse lado aqui com o pezinho, olhava pro espelho e ficava lá, faz o bíceps. Aí depois fazia o tríceps pra cima, e todo mundo da academia ficava assim olhando. Ficava todo mundo olhando, e aí ainda por cima ele passava, vai que a bisnaguinha precisava crescer. Aí, gente, eu não me aguentava. Aí eu ficava. É engraçado, porque, nossa, até eu dava risada. Aí eu fazia a contração, fazia lá, dando risada, e eu passava. Mas era assim, não era algo assim de zoeira, sabe? Sim, Era tipo uma bacana. aceitação. Então tem a diferença. Tem diferença, tipo assim, de quando você zoa com a deficiência dos outros, ou quando você, tipo assim, você tá brincando com aquilo de uma forma esportiva. É porque tem muita gente maldosa, né? Que qualquer coisa tem, né? Pra caramba, nossa. E igual eu falei, também quando você se aceita, você leva isso às vezes como brincadeira, de quando você entende que é uma brincadeira. Mas tem coisas que não tem como assim aceitar, né? Igual eu quando trabalhava mesmo sempre trabalhei com público. Então eu via cada coisa, que tinha coisa que eu dava risada, mas eu ficava assim, gente, mas o que leva, né, a pessoa a fazer isso, né? Sempre tem uma pessoa ali que... Sempre tem. É igual quando a gente zoa com a obesidade, né, de alguém. Quando a gente vê uma pessoa mais gordinha, mais fortinha, a gente zoa e às vezes a pessoa não tá assim porque ela quer, né? Porque a obesidade hoje em dia é considerada uma doença, não é algo que, né, a pessoa quis estar daquela forma, né? Claro que tem N situações. Mas a gente já se aceita de algum modo. Sim. Bom, foi legal o bate-papo, um prazer receber você aqui e tal, um prazer conhecer você também, né? Agora a gente está trabalhando junto aí, fazendo umas parcerias e tal. E isso aí, depois qualquer coisa eu vou deixar a sua rede social aqui embaixo para a galera seguir e tal. Lá, muitas dicas de pele. Então, galera, acompanhar o trabalho dela que é muito bom, as massagens, para aquela massagem lá que põe um negócio assim em cima da pessoa, né? Massagem, ventosa-terapia. Então, mano, como é que é? Ventosa-terapia. Ventosa-terapia, que põe um negócio em cima da pessoa, né? Isso, e faz a sucção. Limpeza de pele. Isso eu acho muito interessante, pele. Inclusive, limpeza de pele tá fazendo junto, né? Esse processo aí, né? Tentar fazer algo bacana. Então, beleza? Foi um prazer e tal. Esse é o nosso primeiro podcast e tal. Se inscreva no nosso canal e é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Yasmin, por tudo e tal. Obrigada pela oportunidade. E é isso aí. Deus abençoe e tamo junto.